na carta à igreja que estava em Roma, que é a carta aos Romanos. Vamos abrir no tema da mensagem, amém? Quem ainda lembra do endereço bíblico? Hebreus 4:16. Não é assim? 16 ao 25. É esse o endereço bíblico? Hebreus não, Romanos. Romanos 4, do 16 ao 25. Não é assim o endereço? Queria convidar a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra do Todo-Criador. E eu queria pedir que os irmãos acompanhassem a leitura comigo. Aliás, eu queria fazer uma oração antes mesmo de fazer a leitura. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos com a sua Bíblia na sua mão e com o coração aberto em nome de Jesus. Excelentíssimo Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para enaltecer o Teu nome, para glorificar o Teu nome e mais uma vez, meu Pai, render glórias a Ti. Meu Deus, eu quero te pedir que diante da Tua graça e da Tua misericórdia, o Senhor possa repreender daqui, meu Deus, todo espírito de frieza espiritual, ó Deus, todo espírito maligno que quer causar, meu Deus, desentendimento na mente dos ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas que tão somente o Teu Espírito Santo de Deus possa fazer, meu Deus, com que a gente esteja com a mente aberta e um coração aberto a entender a Tua palavra, Senhor, porque é somente a Tua palavra, ó Deus, que vai fazer brotar dentro do nosso coração um desejo de Te conhecer mais, meu Deus. Portanto, ó Deus, abre o nosso entendimento agora, meu Pai. Repreende, ó Deus, tudo aquilo, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que quer causar algum empecilho, ó Deus, alguma frieza espiritual e quer fazer com que a gente não entenda o que vai ser pregado aqui, quer fazer com que a gente não entenda, Senhor, a mensagem que o Senhor quer nos trazer, mas que tão somente, ó Deus, a Tua graça possa estar sobre as nossas vidas e que a gente saia daqui alimentado, ó Deus, com a Tua palavra, para que assim, meu Deus, o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Pai, fala comigo e com a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Traz ao nosso coração a Tua palavra para que a gente possa, Pai querido, estar sendo sempre, Pai querido, caminhando para o centro da Tua vontade, em nome do Teu Filho amado Jesus. E todos que creem, dá um brado de glória em nome de Jesus. Amém? Agora podemos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo, sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi creditado para a justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Quem entendeu, dá uma salva de palmas para Jesus e pode se assentar.
vou ser bem rápido, irmão, em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos ficassem atentos ao que vai ser lido aqui, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, se você estiver atento. Não deixe ninguém roubar a sua bênção, amém? Vocês já leram esse texto aqui muitas vezes, né? Já estamos, acho que no 7º dia, Alisson? No 5º dia da campanha. Foram 5 semanas já que se passou e todos fizeram menção desse texto. E esse texto ele está falando de justificação e vai usar uma figura bem conhecida entre nós cristãos que lemos a Bíblia, que é a figura do patriarca Abraão. Eu vou tirar daqui, não consigo. Amém? Ora, irmãos, quem não conhece Abraão, né? Abraão foi um homem de muita fé. Esperou muito tempo, e como a pastora já pregou aqui, 25 anos para ser pai de Isaac. Aos 86 anos foi pai de Ismael, mas esse Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi só um arranjo que eles fizeram no meio da caminhada, né? Porque quando Abraão já estava com 10 anos na terra de Canaã, né? E agora com seus 85 anos, Deus desce na terra e faz uma promessa a Abraão. Você vai ser pai de muitos. Vai ser pai de muitos. O problema era que Sara era estéril. Sara era estéril, não dava filhos. E agora nós temos aí uma madre que não abre para filhos. E aí? E o segundo problema, se Abraão, quando saiu da terra de Arã, de Padã Arã, tinha 75 anos, Sara já ia com 65. A gente já entende que Sara aqui, se ela fosse uma mulher que dava filhos, mas por esta idade não era para dar mais filhos. Porque quando a mulher entra na menopausa, a gente sabe que não gera mais filho, é ou não é assim? Então, tínhamos 2 agravantes. Sara já era velha, não dava filhos se ainda tivesse uma madre fértil. E o segundo era que ela era estéril. Mas Abraão creu de uma forma diferente. E quando Deus chama Abraão para sair da terra da sua parentela, e ele diz que ele seria pai de muitos, né? Está registrado no capítulo 12 de Gênesis. Abraão sai com sua esposa, né? Sai com seu sobrinho, né? Ló. E aí, quando ele começa a viver em Canaã, a mulher não dava filhos, e aí a promessa já fazia-se 10 anos que tinha acontecido. A primeira coisa que vem na mente do crente: rapaz, essa promessa não vai acontecer, porque já se fazem 10 anos. Porque, irmão, esperar um mês por uma porta aberta é fácil, Raquel. Jejuar 40 dias, há registros da Bíblia que dizem que aconteceram. Mas esperar 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos, dá para entristecer, Alisson. E dá para ter medo, porque a Bíblia diz que Deus desce na terra, no capítulo 15 de Gênesis, e diz assim para Abraão: não temas. Quando Deus desce na terra para falar com Abraão, a primeira palavra, Daniele, que Deus emite para Abraão é dizer: não temas. Eu queria entender, e eu me perguntando lá em casa ao Espírito Santo, por que Deus, quando viu Abraão, disse: não temas? O que Abraão estava vivendo? Por que ele estava com medo? E Deus disse: olha, Abraão, não temas, eu vou te fazer um homem de muitos filhos. E Abraão, triste, ele diz: ah, já entendi, vem cá, Abraão, sai da tenda, porque onde você está, você não vai conseguir ver o que eu tenho para você. O que eu tenho para você, Abraão, não cabe dentro da tenda. Eita Jesus! O lugar onde você está não tem estrutura suficiente para te comportar, porque o que Deus vai fazer na sua vida é forte. Aleluia. Não temas, Abraão. Sai da tenda. Quando a gente está com medo, a gente se atrofia.
Aí Deus diz assim: levanta a cabeça, Abraão, olha para cima, conta as estrelas do céu. Tu pode contar? Pode não, né? Pois assim será a tua descendência. Mas a gente tem um problema que eu acho que é incrível como todo mundo herdou esse problema. A gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar. Quando a gente sai do capítulo 15, a gente entra no 16, a gente vê um arranjo de Sara. Ora, já que eu não tenho filhos, você vai ser pai. Não se preocupe não que eu dou o meu jeito. Aí bota a serva para se deitar com Abraão. Aí nasce Ismael. Houve um conflito ali interno, harmônico, né? Houve um conflito ali na família, que quando H ela engravida, ela começa a chacotar da Sara. Se H entendesse que ela era só uma serva, ela não tinha passado o que passou no deserto. Não foi assim? Aí a Sara pegou e começou a humilhar, ela também precisou fugir. Mas Deus era tão fiel com Abraão que mandou um anjo lá onde H estava e volta lá na Sara, porque tu não vai sair do propósito que eu tenho na vida de Abraão. E o engraçado aqui é que Deus deu o nome do filho de H, assim como deu o nome do filho de Sara, Isaac. Quem deu os nomes foi o próprio Deus, pastor. Sabe? Quando Deus está na direção, sabe? Até o nome dos filhos é Ele que sopra. Glória a Deus. Mas o mistério não estava com Ismael. O mistério estava com Isaac. E agora Ismael já tinha 13 anos. Quando Deus desce, agora eu vou te fazer pai de muitos, Abraão. E no capítulo 18, quando aqueles 3 homens visitam a Abraão, Abraão já tinha 99 anos. Então não foram só 10 anos, Alisson, para a promessa de Deus se cumprir. Foram 25 anos. E às vezes a gente vem para a igreja atrás de um serviço espiritual. A igreja não é um consultório médico, um consultório espiritual que você chega, paga e recebe o seu milagre e vai embora. Não é assim. É por isso, pastor, eu descobri isso, que muitas pessoas não recebem. Entra na campanha, sai da campanha, a culpa é da igreja, porque o pastor não orou, porque isso, porque chega aqui, marca um propósito, aí Jesus fecha com ele. Eu vou explicar para você o que é fechar com ele. Eu trabalho de Uber. A Raquel me liga: ó, Jonathan, tem que me levar para Fortaleza tal dia, que eu vou lá para a manifestação do Bolsonaro. É brincadeira, né? Tô brincando, né, mãe? Aí eu combinei, ela fechou comigo que naquele dia ela ia comigo, amém? Ela fechou comigo. Aí eu atraso o horário dela, eu não vou. Por quê? Porque ela fechou comigo, mas eu não fechei com ela. E o que acontece muito é isso, Eliabe, que às vezes Deus fecha com a gente, sabe? Deus promete, mas você não fecha com Deus. Falta fazer a sua parte. Você quer chegar aqui, ter um milagre pronto, comprar um milagre e ir embora. Não é assim. Para receber algo de Deus é muito complexo. Mas eu posso contar que a minha experiência, as 2 maiores experiências mais fortes que eu tive com Deus, e por incrível que pareça foram de cura e de libertação, foi quando eu vim para a igreja para adorar. E tem um segredo no culto de quinta-feira, pastor, que muita gente não descobriu. Tem um milagre de cura no culto de quinta-feira. Eu já provei isso, Evanilson. Tem um milagre de cura quando você sai de casa para adorar o Senhor, principalmente no culto de quinta-feira. E nas terças-feiras, sabe? E os dias que eu saí de casa para adorar o Senhor, eu recebi milagre. Por quê? Porque eu não estava preocupado em comprar um milagre. Eu estava preocupado em servir a Deus. E essa é a grande dificuldade do ser humano, é entender essa matemática. E às vezes a gente quer questionar Deus, como vai se desenvolver os milagres, as promessas que Ele falou.
as promessas que estão contidas no livro, porque se você observar que havia uma situação na vida desse patriarca Abraão que se estendeu para os filhos, e foi até Jacó, a esterilidade. Abraão se casou com Sara, Sara era estéril. Deus fez um milagre na vida de Sara, Sara tem um filho, Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca, Rebeca era estéril. Rebeca recebe o milagre de Deus e tem 2 filhos. Os 2 filhos, o filho que Deus escolheu para a promessa, casou-se com Raquel, e Raquel era estéril. Mas esse não foi um empecilho para que estes homens de Deus buscassem a face do Senhor. A Bíblia diz que Isaac orou muitíssimo. Jacó nem se fala, né? Porque quando você vai ver a história de Jacó, você se depara com a história de um homem sofrido. A gente às vezes conhece Jacó pelo o significado do nome que muitas pessoas pregam, que às vezes nem tem esse tom todo, sabe? A gente entende, né? A gente vê muita gente pregando que Jacó era, o seu próprio nome dizia que ele era enganador, mas Jacó não era enganador. Na verdade, Jacó foi enganado muitos anos. Jacó participou de um conluio com a sua mãe, que ele não queria entrar. Agora, como Rebeca sabia da escolha de Deus, a escolha de Deus não era o primogênito Esaú. Vocês já passaram para observar? Porque a Bíblia diz que Rebeca começou a sentir os filhos brigarem dentro do seu ventre. E aí ela foi orar ao Senhor e perguntou: o que é isso? Ainda não se tinha experiências com gravidez de gêmeos. Aí ela: Senhor, tem um negócio aqui dentro de mim que as outras mulheres elas não entendem, porque não tinha tido gêmeos ainda. Aí Deus diz: olha, tem 2 nações no teu ventre e elas estão brigando. A maior servirá a menor. Está vendo o que Deus está dizendo? Que Esaú serviria Jacó, porque era o último que sairia. E aí quando Isaac se põe a abençoar Esaú, a Rebeca toma o lugar. Vem cá, menino, pega ali um cabrito ligeiro. Não, mãe, não vou fazer isso não. Vai, porque eu sei quem te escolheu. Foi um erro de Rebeca, mas foi por um projeto maior. E vocês sabem o que aconteceu. Jacó entra na tenda, recebe a bênção que era de Esaú. E Esaú, quando chega, fica revoltado, querendo matar tudo, matar todos. É uma coisa que ele mesmo vendeu, Alisson. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. A bênção já era dele por direito, mas ele não fez caso da bênção. A Bíblia diz que ele vem voltando de uma caça, cansado, e vê que Jacó tinha preparado um cozido, um guisado de lentilhas. Aí ele chega e diz: me dá um pouquinho. Aí Jacó diz: não, senhor, só se o senhor me der o direito de primogenitura. Ele: não, senhor, não dou não. Se você me der, você come. Tá bom. Eu não ligo, eu não me importo com a bênção, com a promessa, eu não estou nem aí. Eu vendo para você. E quando ele perdeu lá na tenda, aí queria matar todo mundo, fez uma promessa, que quando Isaac morresse, ele mataria Jacó. O que eu quero dizer, irmãos? Muitas das vezes a gente não valoriza o que Deus nos entregou por direito. E principalmente o direito de esperar. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, não acontecem no meu tempo, não acontecem no seu tempo. Muitas das vezes, irmão, a gente enfrenta o deserto, não é para morrer. Quando o povo saiu do Egito, que foi para o deserto, viram tantos milagres. E quando chegou no pé do monte que Moisés subiu para receber de Deus o que tinha que passar para o povo, o pessoal não quis esperar. Todos os milagres que eles tinham visto não foram suficientes para afirmarem eles na bênção, na presença de Deus. Foi o que fizeram: vamos fazer um bezerro para adorar, porque Moisés ninguém sabe nem se está vivo. Não souberam esperar, perderam a bênção. A Bíblia diz que por este ato, pastor, nenhum deles entraram. Tem bênçãos que estão destinadas a nós, mas porque a gente não tem a paciência, sabe, a crença, como teve aqui na leitura, de esperar em Deus, a gente perde uma bênção que era nossa e morre sem ver, porque não soubemos esperar. Deus, quando ungiu Saul e disse que ele seria rei sobre Israel, a Bíblia vai dizer que ele está numa empreitada,
E ali ele precisa fazer uma cerimônia, uma consagração, não é assim, pastor? E aí ele precisa esperar o sacerdote Samuel chegar. Mas passados 7 dias, ele perdeu a paciência, não sabia mais esperar, não. Quem vai fazer sou eu. Samuel não está aqui, mas eu faço, porque eu sei. Porque tem uma coisa que sobe no nosso coração, irmão, se chama soberba. Saul, quando foi consagrado o rei de Israel, começou a ter vitória, começou a crescer. E isso, às vezes, desce ao nosso coração, não, porque eu sei, porque eu sou, porque eu estou fazendo, está acontecendo, e eu paro de fazer o que é a minha parte, quero fazer a parte do irmão aqui, quero fazer a parte do pastor, quero fazer a parte da obreira, quero fazer a parte do irmão, eu sei criticar todo mundo, mas não faço nada. Aí Saul quer agora fazer o ofício que era do Samuel. Por este motivo, ele perdeu a bênção dele. E Samuel diz, olha, o reino estava assim para ser te entregue. Não é assim, pastor? O reino estava assim para ser te entregue. Mas porque tu não soube esperar, tu perdeu. Ou a gente aprende a esperar, ou vai morrer no deserto. O engraçado é que eu fazendo essa leitura aqui lá em casa, eu percebi uma coisa: o deserto não é para matar crente, mas tem muito crente que morre no deserto. O deserto não é para matar crente, é para ensinar. Às vezes Deus quer entregar a nós algo grande, mas a gente não tem estrutura para receber. Precisa descer ao deserto, saber o que é não ter, saber o que é faltar, saber o que é esperar, saber o que é o calor do sol, saber o que é o frio da noite, para quando Deus descer para nos entregar a bênção, a gente saber o que fazer com ela. É por isso que o deserto existe. Mas tem muita gente que quando chega no deserto, não está do meu jeito, não está no meu tempo. Eu não vendi o número de casas que eu queria, eu não fiz isso, então está errado. Deus precisa fazer, quando na verdade é só um tempo. É só um tempo que Deus está usando para trabalhar na sua vida. O problema é que nós não queremos andar no tempo e no relógio de Deus. Por isso que tem muita gente que morre no deserto. A Bíblia vai dizer que Abraão creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Abraão tinha uma fé tão grande, que quando ele foi pai de Isaque, Deus prova a Abraão: Abraão, me dá o teu filho Isaque. Aí agora a gente vai brigar com Deus, mas o Senhor não me deu. Não era o que eu mais queria, não era a minha bênção que passou 25 anos para... Abraão não fez isso. Abraão amarrou um jumento, encheu de lenha, pegou o menino, pegou os servos, e o que é interessante é que a caminhada durou 3 dias, porque muitas das vezes quando Deus fala conosco, no calor da emoção, eu faço agora. Mas quando tem que caminhar do lado daquilo que você vai perder, que você está vendo a bênção do seu lado, e aí quando chega no meio do caminho, Isaque dá uma facada em Abraão. Que conversa é essa, irmão? Está na Bíblia. Pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Só Abraão sabia que o cordeiro era ele. Mas a Bíblia vai dizer... A Bíblia vai dizer que neste ato, lá em Hebreus, Abraão creu que Deus poderia ressuscitar das cinzas. Agora ou você dá glória ou você não é crente. Mas até aqui não existia experiências com ressuscitação, ressurreição. Mas ele creu. Ele não precisava saber. Aqui eu entendo que eu não sou crente, pastor, porque eu sei que existe ressurreição, eu sei que existe cura, porque a Bíblia vai me dizer isso. Eita Deus!
Abraão não sabia, mas ele creu. Hoje você sabe e demora a crer. Você sabe que o Deus que serve, mas você não quer crer, porque o sapato apertou, porque o cinto está apertado, aí você não quer crer. Está vendo como falta fé em você? Falta fé no meu coração? Está vendo como falta fé em nós? Porque Abraão não tinha experiências com ressurreição, mas ele cria. E a fé do homem era tão grande que isso se tornou uma justiça. Deus estava quase que, eu vou usar esse termo, talvez não seja correto para os teólogos, né? Mas Deus estava quase que obrigado a abençoar Abraão, porque ele creu nele. E se tem uma coisa que Deus é fiel, irmão, é a sua palavra. Quando ele se entristeceu de ter feito o homem e destruiria agora de toda a carne, eu quero crer no meu coração que ele se lembrou de uma promessa, Gênesis 3,15. Nascerá um da mulher que pisará a tua cabeça. Se Deus destrói toda a humanidade aqui, essa promessa não se cumpre. Mas Deus poupou uma família. Deus buscou no meio de todos uma família chamada família de Noé, para fazer se cumprir uma promessa que tinha lá no jardim do Éden. Glória a Deus. E foi através dessa promessa que chegamos aqui. Porque se você não sabe, Abraão vem da linhagem de Sem. Sem era filho de Noé. Noé foi o que achou graça aos olhos do Senhor. E através dessa casa, dessa família, foi isso que Deus cumpriu-se a promessa na minha e na tua vida. Abençoa a minha e a tua casa. Eu convido você essa noite a pedir a Deus, não o seu milagre. Não a sua libertação, não. Eu me lembro quando eu estava em processo de libertação, eu perguntava a Deus assim: Senhor, como é que eu faço para me libertar desse mal? Como é que eu faço para me libertar disso? Porque eu passava dias, depois caía da mesma coisa. Aí eu perguntava a Deus: como é que pode, meu Deus do céu? Eu até jejum para me libertar dessa porcaria e não consigo. Aí eu chegava na igreja, o pastor orava e dizia: sabe qual é o teu pior problema? Não é esse mal que tu cai toda a vida. Não. São detalhes pequenos. São coisas pequenas que tu deixa de observar. E é nessas pedrinhas pequenas que tu vai escorregando e vai caindo nas grandes. Aí quando eu aprendi a vigiar nas pequenas, aí eu comecei a vencer os boi grandes. Olha aí. Eu convido você a pedir a Deus hoje um coração não como o de Saul, que não soube esperar, mas como o de Davi, que errou, que pecou, que quando era para estar na batalha ele estava no palácio. Davi, quando estava lutando no campo de batalha, todas ele vencia, mas teve uma luta que ele não venceu, Alisson. Quando ele pegava, ele podia ser até um gigante. O primeiro desafio para testar a coragem de Davi em público foi um gigante. Porque no oculto ele já tinha sido testado umas poucas de vezes, não era assim? Já tinha matado o urso, já tinha matado isso, aquilo e outro. Mas em público foi o gigante Davi, o gigante Golias. Quando ele mata o gigante Golias, o pessoal fica impressionado com a valentia de Davi. Mas teve um gigante que ele não conseguiu ver. Porque enquanto você está vendo a luta aqui, fica fácil. Mas quando você não vê, e que você acha que eu não preciso ir para a guerra, manda só os capitães, os generais, aí ficou no palácio, passeando. Muitas das vezes a gente perde a luta, porque a gente deixa de lutar, e fica passeando. E aí de longe Davi viu um gigante pequeno, um gigante bonito, que chamou a atenção dele. E foi esse gigante que derrubou ele. Mas uma coisa chama a atenção em mim, de Davi. Um cara que era chorão, pastor. Um cara que errou, mas que se quebrantou. Hoje eu convido você a pedir um coração contrito, quebrantado.
Porque um coração soberbo, Deus não opera. Um coração que acha que sabe tudo, acha que não é assim, é do meu jeito, Deus não opera. Tem gente que passa anos e anos na igreja, agora eu já sei, não sabe descer. E o que era bonito em Davi, era que ele tinha um coração quebrantado. Ele podia perder tudo, mas tinha um coração humilde e que não queria perder a presença de Deus. O medo de Saul foi perder o reino. O medo de Saul quando pecou, pastor, foi perder o reino. Mas o medo de Davi quando pecou, a presença de Deus. Ele não queria perder a presença de Deus. Eu quero te perguntar hoje, qual é o teu medo? É de perder o que tu tem? Porque se Abraão tivesse medo de perder Isaac, jamais ele tinha obedecido. Jamais tinha crido. Ele tinha medo de perder, mas ele não. Aí, embora eu perca Isaac aqui, mas Deus ressuscita das cinzas. Isso é uma fé que nós devemos imitar. Amém? Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé. Em nome de Jesus. O pastor vai orar pelas nossas vidas. Como hoje é culto de cura e libertação, a gente ora mais, não é assim? E é isso, irmãos. Que você guarde essa palavra no seu coração. Um coração quebrantado, contrito, é um lugar de visitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria contar um testemunho para a igreja, que é o meu testemunho recente, né? Eu sou um crente de 13 anos. Se me comparar com Abraão, eu sou um menino na fé. Eu sou um crente de 13 anos de fé. A minha mãe, minha família cresceu no Evangelho. Mas assim, quando a gente completou, assim que eu completei a minha maioridade aos 14 anos, nem assim? Aos 15 anos, a gente pensa que já sabe de tudo, né? Aí eu fui fazer o que eu queria fazer. Quebrei a cara. Aí voltei para a igreja. A minha experiência com Deus recente foi de libertação. Porque às vezes nós estamos presos numa cadeia que só nós e Deus sabemos. Deus me libertou, irmãos, de uma vida oprimida. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia trabalhar, eu estava caminhando para uma depressão profunda e com certeza sem volta. Mas o Senhor me resgatou, o Senhor me guardou, o Senhor me escondeu na presença dEle. A minha oração, quando eu estava oprimido, era dizer: Senhor, assim como Tu fez, Pai querido, com a família de Ló, lá em Sodoma, que os homens chegaram para pegar Ló e eles não acharam a porta. Aí eu disse: me esconde, Senhor, na Tua presença. Assim como Deus fez com a família de Noé, que escondeu dentro da arca, que quando a água começou a subir, as pessoas procuravam a porta, mas a porta estava trancada por dentro. Eu disse: Senhor, me põe dentro da arca e tranca a porta, não deixa o inimigo oprimir a minha vida. E ninguém sabia. Quem pôde participar da marcha viu que eu estava ali incumbido de organizar o trânsito, né? Fiz parte da equipe que organizei o trânsito. Eu corria para cima e para baixo. E nem precisava correr, pastor. Mas eu corria. Sabe por quê, pastor? Porque o diabo dizia para mim que eu ia correr doido em Pacajus. E na verdade eu corri e foi para servir ao meu Deus.
E cada carreira que eu dava, eu falava em mistério. Meu Espírito Santo é quem me conduzia. O diabo dizia que eu ia correr doido, e o Espírito Santo dizia: vai correr para me servir. São lutas existenciais internas que só eu vivi. Acordei uma madrugada com medo de tudo. Com medo de invadir a minha casa, de fazerem algo contra a minha família. Isso se chama transtorno de síndrome do pânico. Tive dificuldades para trabalhar porque eu tinha medo de não encerrar uma corrida. Podia acontecer tudo e qualquer coisa. Quem sofre de ansiedade sabe o que é isso. E aí tinha dia que eu saía para trabalhar e voltava do meio do caminho. Mas um dia eu fiz uma oração. Se o Senhor me curar, a minha vida é tua. A minha mão está no teu altar, é o meu trabalho, ele vai te servir. Os meus pés estão no teu altar, é o meu caminho, eu vou andar na tua presença. E a mente que antes era afligida com pensamentos malignos, pensamentos negativos, eu disse: está no teu altar. Eu quero uma mente de Cristo. O diabo não obedece palavra, Bíblia, já está condenado, mas ele obedece palavra de autoridade. Eu disse: sai da minha casa, sai da minha vida, tu não tem direito, a minha família é de Deus. E eu disse para Deus: aonde eu for, Senhor, eu vou contar o meu testemunho. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei o que é que você está vivendo. Mas eu tenho certeza, porque a Bíblia me garante. E o que eu vivi com Deus me faz lhe dizer que não há demônio no inferno. Não há doença, não há câncer, não há mal, não há espírito maligno, não há depressão, não há ansiedade, não há medo, não há nada que na presença de Deus não se despedace. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer